Ia dizer que alguma coisa errada não estava certa, mas estava certa assim. Quem estava errado era eu. Vamos iniciar, então, o nosso devocional desta manhã com uma oração. Pai querido, Deus amado, Deus de infinita bondade, nós agradecemos, Senhor, por mais um dia. Nós agradecemos por mais uma manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá através desta ferramenta, que podemos estar reunidos, ainda que à distância, ainda que longe fisicamente, mas estamos todos presentes em espírito, na tua presença, Senhor, estamos todos próximos uns aos outros, mas principalmente próximos de ti, Senhor. Que possamos ter esta comunidade sempre, que possamos estar próximos aos irmãos todos os dias. Nós agradecemos por esta oportunidade e pedimos que nos dê saúde, que nos dê tranquilidade, que consigamos, Senhor, manter a nossa fé em Ti, a nossa fé que, por menor que seja, será grande no sentido de que é pelo Teu poder, é no Teu poder que confiamos, é nele que temos fé, e é Ele que opera, é Ele quem faz acontecer, e também quem não faz acontecer, Senhor. Que estejamos todos na mesma união, que estejamos todos no mesmo espírito, que buscando, Senhor, a tua paz, buscando, Senhor, o teu amor, tentando, Senhor, neste mundo de dificuldades, ser exemplo, ser reflexo do teu amor, do teu poder, Senhor. Esteja com cada um que neste momento está se preparando para suas atividades, sejam elas em casa, sejam elas, Senhor, de trabalho, e possamos, Senhor, durante este dia, termos a oportunidade de professar a tua fé, de falar de ti, de levar, Senhor, mais possibilidade, novas almas ao teu reino, Senhor, que possamos cumprir aquilo que nos foi designado por Cristo no momento em que ele esteve aqui. Em todos os momentos ele disse isso, Senhor. Nós estamos agradecidos por tudo. Nós estamos agradecidos pelas nossas vidas, pela nossa casa, pelo que temos que comer, pelo que temos que vestir, mas principalmente agradecidos pela graça que Cristo nos deu com a sua morte, com a graça que Cristo nos deu, com a possibilidade que tivemos de estar religados a Ti, Senhor, estar próximos a Ti novamente. Que possamos ser pelo menos o mínimo possível parecidos com Cristo, buscamos, Senhor, esta possibilidade. Em nome dele, pedimos e agradecemos. Amém. Sua vida mais clara se levantará quando Cristo Jesus voltar. Ainda que haja trevas, será como amanhã, será como amanhecer. Ruas de ouro e cristal, nossos pés vão pisar, e o rosto de Cristo, Jesus, vou contemplar, ainda que haja trevas, será como amanhã, será como amanhecer. Será como amanhecer. Esqueci de desligar a campainha, depois eu desligo. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida.
Flua em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Amém. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a Deus por esse momento, por estarmos aqui juntos. Hoje acho que eu vou falar um pouquinho mais. Eu queria pedir um voluntário para ler Ezequiel 18, do 1 ao 5. Se alguém puder ler, por favor, Ezequiel 18, de 1 a 5. Obrigado, Valdir. Valdir já levantou a mão aqui. Ezequiel 18, versículos de 1 a 5. Isso, obrigado, Valdir. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tem de vós, vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua menstruação. É até o 5, passei um pouco, né? Não, tudo bem. Obrigado, Valdir. Bom, ontem o seu Nelson fez uma ótima mensagem sobre a corrupção, né? E depois muita gente ficou falando sobre pessoas corruptas, policiais corruptos, políticos corruptos. E eu achei muito propícia, né? Infelizmente, pela realidade que o nosso país vive. Então, seu Nelson, obrigado de novo pela mensagem. E hoje eu queria fazer o contraponto. Eu queria falar do político honesto, né? O seu Nelson até comentou o caso, né, de uma moça que trabalhava lá no Planalto e tal, e que é uma porcentagem muito pequena. Então, hoje eu queria fazer o contrário. E aí eu queria fazer algumas perguntas. Hoje em dia, a gente está sofrendo muito com a Covid, mas vocês já devem ter ouvido falar sobre febre amarela, dengue e tudo isso, né? Há quanto tempo será que essas doenças não existem no nosso meio? Outra coisa, o Brasil, eu sempre digo, né? Quando o seu Nelson fala dos países mais ricos ajudarem os mais pobres, eu sempre penso no Brasil.
Porque o Brasil é o país mais rico do mundo. Quando nós olhamos a condição da África, eles são miseráveis. Nós tínhamos obrigação e temos obrigação de ajudá-los. Quando nós olhamos para o Haiti, para a Colômbia, para a Bolívia, para a Venezuela, eles são muito mais pobres do que nós. Aí eu pergunto, hoje em dia, ou ao longo do século, vocês já ouviram falar de um político que replantou floresta, que combateu o desmatamento? Se você pegar, por exemplo, o primeiro presidente até o atual, as florestas brasileiras de lá para cá só foram desmatadas. As doenças comuns nunca foram erradicadas. Quando a gente pensa em dengue, febre amarela, né, coisas típicas aqui do Brasil, nada disso foi erradicado. Aí eu pergunto, até se alguém quiser falar, e a ciência e tecnologia? Como é que o Brasil está em relação ao mundo em termos de ciência e tecnologia? Será que nós estamos na ponta? Será que nós estamos atrasados? Será que nós estamos adiantados? Como é que estamos? Se alguém até quiser comentar isso, tá, vou deixar aberto. E aí eu vou depois acelerar um pouquinho. Em relação a alguns países, nós estamos atrasados. Em relação a outros países, que são mais pobres, nós estamos até adiantados. Então, é esse comparativo que tem que fazer. Né? E como o seu Nelson falou muito bem, né, a corrupção, ela atrasa, ela destrói, ela prejudica, enfim, ela afasta de Deus, né? E aí eu queria falar de, provavelmente, aí é a minha opinião, tá? Eu tenho essa opinião. Tudo bem que eu me formei em História pela Universidade de São Paulo, comecei o mestrado, mas eu vou botar isso de lado, tá? É uma opinião pessoal. Eu vou falar do maior estadista que o Brasil já teve. Ele, por exemplo, foi amigo do Louis Pasteur. Vocês já ouviram falar do Pasteur, né? O cara que inventou a pasteurização e tal. Esse político era tão envolvido com isso que virou amigo do Pasteur e, mais do que isso, ele ajudou a fundar o Instituto Pasteur. Vocês já ouviram falar do Instituto Pasteur, né? Mas não é aquele que tem no Brasil, não. Ele ajudou a fundar o que foi construído lá na França. Para vocês verem como o Brasil era adiantado na ciência e tecnologia. Eu estou falando de um político que para muitos não é nem considerado. Chama-se... Eu não vou nem ler o nome dele, porque é Pedro de Alcântara e tem mais uns 30 sobrenomes. Mas ele é conhecido como Dom Pedro II. Por que eu puxei essa passagem? Porque o que o pai dele fez de ruim, ele fez inversamente o bem. Então, o que provavelmente Dom Pedro I foi corrupto, mulherengo, e talvez tenha se aproveitado do Brasil, Dom Pedro II fez de bom. Mas isso, óbvio, não é divulgado. Por quê? Porque é politicamente incorreto você falar o que, de repente, o monarca fez. Então, eu vou trazer só algumas coisas do Dom Pedro II. Ele era apaixonado por as exposições universais. O que eram exposições universais? A gente tem a Copa do Mundo, imagina a Copa do Mundo das ciências e da tecnologia. Então, eram feiras que juntavam invenções, inventores, patentes, tecnologia, desenvolvimento, inovação no mundo inteiro. Claro que tinha um monte de baboseira, claro que tinha um monte de charlatão, mas tinha muita gente interessante. E uma delas ocorreu na Filadélfia, nos Estados Unidos. E Dom Pedro II, por ser apaixonado pelas ciências, pela tecnologia, foi convidado para fazer o discurso inaugural dessa exposição universal. E ele, né, por ter ido lá e levado um monte de cientistas brasileiros, estava andando pelos corredores e viu um stand lá com um sujeito chamado Alexander Graham Bell. Esse cara tinha lá um aparelho que chamava telefone, mas ninguém dava bola para esse telefone. E aí o Dom Pedro II, curioso, e aí é uma característica, né, apaixonado pela ciência, pela tecnologia, mas curioso, resolveu parar com mais calma nesse stand e entender a invenção daquele sujeito. E aí ele foi para uma outra sala e aquele sujeito pegou o aparelhinho de telefone e o Dom Pedro II pegou o segundo. E aí o Graham Bell falou com ele e ele pulou da cadeira e disse: "Meu Deus, isto fala".
A partir daí, o mundo começou a olhar para Alexander Graham Bell. E olha que interessante, o Brasil foi o segundo país do mundo a ter uma linha telefônica. O que isso quer dizer? Que graças a Dom Pedro II, nós fomos o segundo em telecomunicações no mundo. Mas não só isso, nós tivemos uma série de invenções. O Dom Pedro II começou a amizade com o Pasteur porque ele queria resolver o problema da febre amarela e da dengue que estava crescendo no Brasil no tempo do Império. Então ele foi procurar o cara mais evoluído nisso para ajudar a resolver o nosso problema. Eu sei que alguns vão achar que isso é piada, né? Como assim, né? O cara foi realmente pesquisar. Então, se ele tivesse aqui em relação ao Covid, talvez a gente não... Sim, provavelmente sim. Se o nosso governante fosse atrás do que existe de ponta em ciência e tecnologia, nós não seríamos coadjuvantes, nós não seríamos coitadinhos, mas talvez protagonistas. Então, Dom Pedro II, inclusive, financiou a construção do Instituto Pasteur na França para privilegiar o Brasil, para, de alguma forma, incentivar o desenvolvimento de vacinas, de curas, enfim, de uma série de coisas. Então, ele era um grande entusiasta. Mas, voltando à questão das telecomunicações, se não fosse a interferência dele e a curiosidade dele numa exposição universal, o telefone não teria o impulso que teve, a magnitude que teve, e o Brasil não seria o segundo país a receber uma linha telefônica dentro da história. Eu só vou falar mais alguma coisa do Dom Pedro, porque a gente tem que falar de Deus e Jesus. Mas vocês já devem ter ouvido falar da Floresta da Tijuca. Ela foi a primeira floresta, o primeiro experimento, a primeira grande floresta replantada aqui no Brasil, porque o Império funcionava, né, no Rio de Janeiro, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, e mesmo na época da República, só depois que ela foi para Brasília. E ele, preocupado com os impactos ambientais, ordenou que a floresta que havia sido desmatada anteriormente fosse replantada. E nenhum outro político fez o que ele fez pela ciência, pela tecnologia, pela igualdade, enfim, não existe, infelizmente, historicamente, um presidente que tenha feito o que Dom Pedro II fez pelo Brasil. Eu não vou ficar falando aqui, não é aula de história, mas nunca o Brasil foi tão avançado quanto no período em que ele foi o monarca. Então, nós tivemos a libertação dos escravos, nós tivemos uma série de medidas. Mas eu queria pegar um aspecto desse sujeito um pouquinho interessante que ninguém conhece. Existe uma frase que é atribuída a Dom Pedro, eu não consegui achar a referência, por isso que eu faço essa ressalva, ela é atribuída a ele, que diz o seguinte: eu leio a Bíblia, eu a leio todos os dias, eu amo a Bíblia. Essa frase é atribuída a Dom Pedro II. E existe um historiador, especialista em estudos judaicos, que diz: analisamos aqui 4 momentos que nos permitem entender a cálida relação que tinha Dom Pedro II com os textos judaicos, sejam bíblias, pergaminhos ou manuscritos hebraicos antigos. Então, essa análise é de um estudioso que pesquisou, de fato, a vida de Dom Pedro II e foi publicada na Revista de Estudos Judaicos e republicada na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, aqui a gente tem, de fato, uma referência histórica do amor que Dom Pedro II tinha pela Bíblia. Então, pegando o gancho do seu Nelson hoje, óbvio que há uma relação entre a honestidade, a integridade, o avanço que esse país teve com o sujeito que tinha esse apreço pelos textos bíblicos e parece que, de fato, ele lia a Bíblia todos os dias. Então, sim, o Brasil é o país mais rico do mundo, mas, infelizmente, a corrupção impede que nós sejamos e assumamos esse papel. O estadista que mais nos aproximou disso foi o imperador, que acabou sendo deposto, demonizado e esquecido.
Então eu queria pegar esse primeiro ponto, de que não é porque uma pessoa tem um pai corrupto que ela vai ser corrupta, essa passagem, né, que foi lida pelo Valdir, não é porque nós temos uma história de corrupção que nós vamos permanecer corruptos, não é porque nós temos uma história de afastamento de Deus que nós vamos permanecer amaldiçoados com isso. Então, esse é o primeiro ponto da nossa reflexão de hoje. Não é porque nós temos uma história ruim que nós vamos repetir, não é porque nós temos uma vida ruim que nós vamos repetir. Eu vou contar uma história rápida de dois irmãos que perderam a mãe e eles tinham um pai que, no desespero, foi assaltar uma loja. E aí ele atirou contra uma atendente dessa loja e foi preso. Ele pegou muitos anos de cadeia. Esses dois meninos eram crianças, né? E aí foram dados para adoção. Interessante que aconteceu uma coisa que parece, enfim, mentira. Os dois foram entregues para adoção. Eles tinham a referência do pai que havia sido preso. E os dois casais adotivos, né, os dois pais adotivos, cada um foi adotado com um casal, morreram de forma trágica. Então, esses dois meninos que tiveram uma segunda chance com famílias adotivas, tiveram que voltar a ser órfãos, tiveram que voltar àquela vida de orfanato, de solidão, de ter um pai preso, e cada um teve os pais adotivos mortos tragicamente. Um jornalista ficou sabendo dessa história e começou a pesquisar a vida desses dois sujeitos. E o que aconteceu? Um desses sujeitos virou um sujeito de classe média alta, bem-sucedido, com casa, com carro, com filhos. O segundo virou um assaltante e levou o mesmo destino do pai. Ele foi preso e passou um tempo na cadeia. E esse jornalista foi entrevistado. Bom, mas como é que, né, aconteceu tudo isso? E esses dois meninos tiveram essas tragédias e tiveram esses destinos completamente diferentes. E aí ele fez uma pergunta, né, no final da entrevista: o que você atribui, né, à tua situação? E aí ele perguntou porque tinha sido bem sucedido, né, como é que ele tinha chegado naquele ponto, bem sucedido para a sociedade, né, com classe média, carro, casa, família, e fez a mesma pergunta para o outro que tinha sido preso, né? Como é que você chegou a esse ponto, né, de passar por tudo isso e terminar igualzinho seu pai original, ter sido preso, e tal? E o mais incrível, os dois deram a mesma resposta. Tendo o pai que eu tive, eu só podia terminar nessa situação. Então, a mensagem de hoje, baseada nessa passagem de Ezequiel, e que também é repetido, né, em Jeremias, não é porque nós temos um histórico de pecado que nós vamos continuar pecando. E até pegando o exemplo do Graham Bell, hoje nós temos uma ligação direta com Deus, que é Jesus, através da oração. Então, através da oração, nós temos a maior comunicação, a mais eficiente com o nosso Criador. Então, eu queria incentivar a todos a refletir ainda na mensagem de ontem, e no nosso futuro, né? Qual a posição do discípulo de Jesus em relação à vida, né? Em relação ao que nós temos no nosso país, em relação às nossas responsabilidades. Não é porque nós temos um passado corrupto, seja de pecado, seja e eu estou dizendo corrupto não só de política, mas muitas vezes de cultura, de família, né? É muito difícil para quem não tem uma família cristã continuar cristão. E é muito difícil para um pai cristão não ter os filhos na fé, né? Isso também é difícil. E às vezes a gente ouve pouco isso, né? A gente ouve muito: meu pai não é cristão, minha mãe não é, então eu tenho essa dificuldade. Mas é muito mais difícil, muitas vezes, para um pai que é discípulo, educar os filhos e não ter os filhos discípulos. Então eu quis trazer esse trecho para mostrar isso, que os pais não vão levar os pecados dos filhos, nem vice-versa, mas que nós temos, cada um, a nossa responsabilidade, né? Nunca usando como desculpa, mas sempre usando como incentivo. Então é isso, irmãos. Queria agradecer a todos por essa participação e que a gente refletisse nisso, né? Qual o nosso papel diante dessa corrupção?
E se um dia a gente buscar um político que seja uma referência, pelo menos a gente vai encontrar um que de fato lê a Bíblia, não diz que lê a Bíblia, né? Lia a Bíblia, mas que tinha apreço. Até para concluir, para vocês terem uma ideia, o Dom Pedro II foi amigo, inclusive, do Darwin, do Charles Darwin, e que muitas pessoas até, né, criticam. O Dom Pedro parece que teve uma das correspondências dele com o Darwin, e ele ficou maravilhado com a teoria da evolução, e ele, inclusive, dizia, isso só prova a grandeza de Deus. Se você pegar as principais teorias do Darwin e olhar a sequência da criação na Bíblia, você vai encontrar, inclusive, uma relação. Se você olhar o Velho Testamento, e esse é um desafio até, exceto em deles, estou levantando a bola, você vai encontrar engenharia genética no Velho Testamento. Sim, é isso que eu estou falando. Você encontra engenharia genética no Velho Testamento. Então, antes até de criticar e negar a ciência, a gente tem que entender a função da ciência. Então, eu queria deixar essas reflexões para a gente. Quando a gente tem políticos que negam a ciência, a gente está negando, a gente corre o risco de negar a palavra que Jesus diz que, se nós conhecermos a verdade, ela vai nos libertar. Então é isso, irmãos, queria agradecer e que nós tenhamos isso em mente, né? Nós somos brasileiros e estamos no país mais rico do mundo. E o que muitas vezes nós e os governantes fazem? Enterram aquele talento. Ao invés de multiplicar aquele talento, eles enterram. Então, que Deus nos abençoe, nos oriente, nos dê sabedoria. E sim, que oremos pelos políticos, sejam bons ou maus, pelas autoridades, mas que oremos também para que eventualmente surjam discípulos que governem esse país, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós tivermos alguém que possa publicar isso e seja, né, dessa forma, que Deus assim nos permita. E agradecemos a Deus por estarmos no país mais rico do mundo. Obrigado, irmãos. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Mais um cântico e depois encerramos com uma oração. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos encerrar esse momento com oração. Louvando também a Deus assim com oração. Oremos. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus eterno, Deus de ontem, hoje e sempre.
Tu és, ó Pai, o Deus em que nós confiamos. Tu és o único Deus a quem nós adoramos, nós oramos, nós rendemos graças, porque sabemos, Senhor, que nada passa despercebido aos teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos conceder estarmos juntos, reunidos, examinando, Deus, a tua palavra, examinando, Deus, os teus feitos, examinando, sim, Senhor, a tua sabedoria, Pai, concedida a todos os homens, mas que recebida por alguns que a buscaram e a acolheram e certamente, Senhor, se destacaram e glorificaram o teu nome. Que assim, ó Deus, possa ser conosco, que nós possamos ter essa percepção, lembrar do que a tua palavra diz, que devemos sim buscar em ti sabedoria para lidar com as situações nas quais vivemos aqui, Senhor. Uma delas, ó Deus, como bem diz esse cântico, como bem diz a tua palavra, Senhor, nós devemos nos aquietarmos com relação às coisas maus deste mundo e cumprirmos o teu chamado, Senhor, que é proclamar a tua palavra e descansarmos em ti, saber sempre que tu és Deus grandioso, que no devido momento providencia, ó Pai, tudo quanto é necessário, não só para os que te servem, mas até para aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem. Sabemos, Pai, que vivemos num país onde a corrupção nem sequer consegue ser escondida, Senhor, porque é tamanha que todos podem ver, mas que nós, teus servos, possamos também mostrar às pessoas o teu poder, a tua fidelidade, a tua bondade, a tua justiça, para que o mal não prevaleça, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, a sermos nós instrumentos para o louvor da tua glória, instrumentos, ó Deus, para proclamar as tuas verdades, porque o mundo precisa ouvir, as pessoas precisam de um alento, as pessoas precisam crer que o mal não prevalecerá. E precisamos crer nisso, Senhor, porque há muita maldade em nosso país, há muita maldade no mundo. Os que governam buscam para si sempre enriquecimento ilícito, Senhor, e esquecem dos demais. Como bem lembrou nosso irmão Sérgio, tivemos, sim, poucos políticos que pensaram em fazer o bem à nação, e muitos deles disfarçados, Senhor, de cordeiros, foram e são ainda muitos verdadeiros lobos, querendo dilacerar todo o povo. Ó Deus, ajuda-nos a sermos cuidadosos, a não estarmos usando a nossa boca para proclamar o mal, para falar daquilo que é mal, mas falar aquilo que é bom e que edifica e que fortalece, que é a tua palavra, que são os teus feitos no decorrer de toda a história. Deus, muito obrigado, abençoa-nos neste dia, abençoa-nos, ó Deus, no decorrer de toda essa semana, ó Deus, e nos ajuda sempre, Senhor, a sermos um povo unido, que crê e que pode ser chamado de qualquer coisa que quiserem chamar, mas acima de tudo, que possamos ser chamados de crentes, de discípulos de Jesus, de cristãos, pois assim nós te glorificaremos, Pai, se estivermos firmados na tua verdade. Em tudo, ó Deus, nós te damos graças, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Sérgio, Amém. que bom. Nós conhecemos, né, em parte, aquele... Não havíamos ouvido falar ainda, né, sobre São Pedro II. Não sei se eu posso estar errado, você como historiador, parece que nosso presidente, né, ex-presidente JK, Juscelino Kubitschek, também foi um bom presidente, mas, enfim, há homens que tentam e fazem alguma coisa de bom, mas sabemos que a maioria deles
só desejam o bem para si mesmos, né? Agradecemos, irmão, porque você reforçou a mensagem do irmão ontem, né? E irmão Nelson, e são textos maravilhosos, que nos mostram que Deus se agrada daqueles que fogem da corrupção. Né? O alerta que Timóteo recebeu, olha só a palavra do Senhor dizendo: Deus faz viver aqueles que fogem da corrupção, aqueles que lançam fora a possibilidade, né, de se corromper. Que Deus seja louvado, irmão. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço, Rogério, e agradeço a sua oração, né? Que seja a oração para o nosso país. Né? Amém, glória a Deus. É isso. Sim, obrigada, Sérgio. A mensagem é excelente por esse resgate da nossa linda história, porque nós temos uma história bonita. O Brasil tem uma história bonita. E assim, é tão importante, né, afirmar que a ciência só diz o que a Bíblia já confirmou há vários anos. É verdade. A ciência só confirma o que a Bíblia já falou. E obrigada, seu Nelson, porque foi uma junção, a mensagem de vocês dois. Foi uma mensagem muito maravilhosa que o seu Nelson deu ontem, e hoje o Sérgio, com muita sabedoria, complementou. E glória a Deus. E também o Otávio, que nos presenteou com esse belo cântico no final, onde fala que podemos, cada um de nós, ficar quieto, porque Deus é o nosso Deus. E muito obrigada, irmãos, pela oração do Rogério, ou pela oração inicial, foi assim, um complemento perfeito. Louvado seja Deus por esse momento maravilhoso de edificação. Muito obrigada a todos. Então, um ponto importante que eu gostei que o Sérgio falou também agora é que o pai, o filho não precisa carregar aqueles erros do pai, né? Acho que um aprendizado muito, muito importante dessa mensagem do Sérgio é isso aí. Porque, às vezes, eu já vi pessoa comentar: meu pai era assim, por isso que eu sou assim e tal. E nem sempre é isso, né? Exatamente. Eu sou uma prova, irmãos. Eu sou uma prova. O meu pai, ele, todos os dias, ele trabalhava um pouquinho e no final da tarde ele saía para uma cidadezinha próxima e quando ele voltava era embriagado e tirando a paz de dentro de casa, né? E ele tinha aquilo como propósito de fazer todos os dias. E uma coisa que eu tenho em mente quando eu saio do meu trabalho é chegar em casa e viver a paz da minha casa. É o meu refúgio, é o meu lugar melhor do mundo, né? Então, assim, eu sou filho dele, vi aquilo, né? E aí o argumento é exatamente como o Sérgio falou. Tendo o pai que eu tive, como é que eu vou fazer isso, né? Beber ou então juntar os problemas lá fora e trazer para tirar a paz dentro da minha casa. Então, é a questão daquilo que você absorve, aquilo que você quer absorver, né? E unindo também, desculpa eu interromper algum irmão que ia falar, mas eu lembrei, Sérgio, que eu vi uma reportagem sobre a Suécia, né? Com relação às florestas, e é incrível. É a mesma coisa assim, ó, você ganha bastante dinheiro e sai para gastar, não dá para nada. Ou então você investe esse dinheiro. O Brasil, ele é aquele farrista. Tem muito dinheiro, mas gasta todo. A Suécia usa árvores sempre de florestas separadas para esse tipo de consumo, né? Ou então reflorestadas. Sempre há um reflorestamento, há uma organização, árvores que são cultivadas para aquilo. Aqui se sai devastando uma floresta que, na verdade, jamais deveria ser mexida, né? Então, é a falta de educação, a falta de noção do que está fazendo, né? Isso é muito bom lembrar esse assunto, porque é muito importante. E é o que você falou, Rogério, é investimento, né? Sim. De Dom Pedro para cá só piorou. Você sabe que Sérgio, meu pai e minha mãe, eles, antes de virem para o Brasil, eles se conheceram em Nova York, num negócio de missionários. Era uma coisa de missões, de pessoas que tivessem algum de interesse, e casaram por lá e já tinham decidido que queriam ser missionários. E eles estudaram qual país que eles queriam vir. E na cabeça do meu pai, não tinha país melhor para vir do que o Brasil. Porque ele falava, é um país muito, muito rico, é um dos mais ricos do mundo. Deve ter muita gente precisando de Cristo num país tão rico assim. Você sabe que porque a gente fica prepotente. Se você cuspir na terra e jogar uma semente, nasce alguma coisa nesse país, é impressionante. E você sabe, né, que seu pai foi treinado para ir para Israel, né?
Ele fez uma especialização em conversão de judeus. Eu não sei se ele já te contou isso. Mas ele foi treinado para converter judeu, né? Aí ele deve ter ouvido que aqui tinha um monte de judeu rico também, né? Olha, rapaz, eu acho que esse treino que ele teve foi exatamente para vir para o Brasil. Porque assim, a gente era bico, né? Então eu lembro, acompanhava sempre minha mãe em todas as aulas que ela ia dar para alguém, ou acompanhava meu pai junto com meu irmão. E a gente ficava quietinho no canto, do nosso caderninho de colorir, enquanto as aulas iam rolando. Então, nós fomos criados com esse ambiente. Quantas vezes eu não via meu pai falando assim, então, essa sua atitude é puro egoísmo, vamos voltar à Bíblia. Assim, pá. E eu acho interessante que ele falava que realmente o Brasil, por ser tão rico e por ter tantas riquezas, que são as riquezas naturais que meu pai falava, que fazia o Brasil tão rico. Falar, as pessoas não dão valor ao país, né? Não tem terremoto, não tem maremoto, não tem furacão, não tem nada, não tem nada, absolutamente nada. E aí ele falava assim, por causa disso, as pessoas se tornam prepotentes. Boa noite, Deus Severino. Bom dia, boa noite, Dona Severina, bom dia. Né? Mas é isso mesmo, infelizmente, é por termos demais, né? Sim. E a desigualdade é fruto disso, né? Mas de fato, ninguém tem o que a gente tem. E, por exemplo, hoje eu vejo as cidades pequenas, elas constroem prédios, e prédios que não deixam de ser favelas de luxo, né? Aqui em São Paulo a gente tem as marginais, tem favelas de luxo, é um prédio cobrindo o outro. Então a gente não tem noção do mal que a gente constrói no próprio país, né? O João uma vez fez um estudo lá em Campo Grande, quando ele trabalhava na prefeitura, porque virou moda construir prédio. E aí por que as pessoas queriam construir prédio com sacada, prédio alto, né? Porque as pessoas vinham para São Paulo e São Paulo tinha prédio. Ele fez um estudo que na época a cidade podia dobrar de população, que ainda não ia necessitar de prédio. Então, é isso. Aqui em São Paulo, a gente está passando por um processo de construção de prédios, de degradação de vizinhanças, onde não se podia nem construir prédio há 2 anos atrás. Então, aqui no Campo Belo, por exemplo, que é perto do restaurante, estão brotando prédios, né? Então, até isso, você planta e nasce. Você planta uma semente de concreto, nasce um prédio. Isso vai degradando a qualidade de vida e as pessoas não percebem. Isso. Então, é verdade. É muito. Os prédios da beira-mar, por exemplo, triste. Né? A cidade poderia ser refrigerada pela brisa do mar, mas eles constroem prédio à beira-mar. E aí você acaba com a refrigeração. Rogério. Sabe o que é pior? Eles não usam o vento, eles usam ar-condicionado. Exatamente. A cidade não pode. Tem uma cidade, Rogério, que é Balneário Camboriú. Construíram tantos prédios à beira-mar que quem está atrás dos prédios não tem sombra, não tem sol e não tem vento. E esses prédios são basicamente de veranistas. Eles só vão para essa cidade para passar uma temporada e os prédios ficam fechados. É muito egoísmo. Eu não fico triste, me perdoe a maldade, mas eu não fico triste quando eu vejo o mar entrando um pouquinho e destruindo construções, sabe? Eu não fico, não. Mas isso é Deus que fez, Rogério. A natureza é perfeita. E o homem vai lá e atrapalha, a natureza. Deus fez a natureza assim. Um dia ela dá uma lapada, né? Não, a pessoa fala, é a mãe terra. Não é, Sérgio? Mãe terra? É Deus, e ponto. Ele fez assim. E mesmo até para ir para o balneário, se vai de helicóptero, que é para nem ter que passar por todos os perrengues de chegar no ar-condicionado, no geladinho, né, na sacada com vista para o mar. Pois é. O padre está indo embora, gente. Dá um beijo pro padre. O padre, cadê o padre? Já foi. Olá, Alexandre, bom dia. Tem um vídeo de um apartamento em Balneário Camboriú que deu uma ventania e a banheira da mulher que está filmando chacoalha. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Né? Não vi.
Depois, se vocês procurarem, é Banheira Chacoalha Balneário Camboriú. Olha aí. Porque os prédios têm uma certa elasticidade, né? Então Isso. aquilo é normal, mas são prédios de altíssimo padrão. E aquilo é um retrato do Brasil, né? Uhum. Então, Em primeiro lugar, o que a pessoa está fazendo com uma banheira dentro de uma casa? Não é uma casa, num prédio. é um apartamento na beira, é um apartamento na beira da praia. Então, você vai fazer o quê com banheira? Se a pessoa nem vai lá, quase não vai, tem uma banheira para quê? Para dizer que tem uma banheira? Gente, mas eu dou caso dentro de água, viu? Né? Então, eles querem construir, eles construíram, né, se eu não me engano, o prédio mais alto da América do Sul. Isso. Só para dizer que tem. Então, é o retrato do Brasil. O Florestan Fernandes, né, o sociólogo, certa vez disse que o nosso futuro é ser como a Índia. Ter uns poucos anos de Mercedes, enquanto o resto está mendigando. Né? Enfim. Sim. Infelizmente, se não falarmos sobre Cristo e as pessoas mudarem a mente, né, e começarem a desconstruir essas coisas ruins que fizeram, porque você tem exemplos de alguns países onde eu acho que realmente o cristianismo está fazendo mais efeito, as pessoas estão desconstruindo esses prédios, estão destruindo, estão voltando ao que era antes. É isso, a pessoa aprende sobre Deus, ela percebe que o egoísmo está muito alto. Não é necessário essas coisas. Um dos grandes problemas do ser humano é o excesso de egoísmo. E essa sua aula foi excelente por causa disso, porque eu já era fã do Dom Pedro II, agora sou mais ainda. Ele é muito conceituado nos Estados Unidos, viu? Na história dos Estados Unidos. É muito conceituado. É engraçado aqui no mundo inteiro, né? E olha que para os Estados Unidos dar o braço a torcer a alguém de outro país é muito difícil. Nós somos piores, tá? O brasileiro é pior, porque o brasileiro adora as coisas que vêm dos Estados Unidos, mas adora criticar um americano, né? A rivalidade Brasil e Argentina é muito mais culpa do Galvão Bueno do que qualquer outra coisa. Com certeza. Mas o Dom Pedro, ele era considerado por grandes cientistas, então ele foi amigo do Nietzsche, e não era um homem perfeito, mas era um homem que, de uma forma ou de outra, buscava a Deus e queria ver um país para frente, né? Então muitas inovações vieram disso. Na França, o funeral dele parou Paris. Parou, Ele verdade. foi exilado, ele deu, né, a abertura para a República e foi traído pelos republicanos que ele mesmo apoiou. Ele queria tanto que o Brasil fosse para frente que ele abriu o caminho para que a República fosse instaurada, né? E basicamente, olha, agora você abriu a porta, a gente está te dando um pé no traseiro e você saia do país. Enfim. Sim, vai embora, vai. Mas ele era muito considerado por conta disso, né? E não deixava de ser um homem que lia a Bíblia do jeito dele, da forma dele, mas é melhor alguém buscando e encontrando do que alguém que finge, né? Como o Rogério falou, às vezes a gente tem cordeiros em pele, lobos em pele de cordeiro. É o que mais tem. Tem um irmão americano que ele disse que ele gostaria que não só no Brasil, mas nos Estados Unidos tivesse, né, monarquia, que a gente tivesse mais monarquias, porque seria mais fácil de entender essa coisa de Deus sendo rei, porque para muita gente é difícil. Sim. Agora, quando a gente pensa nos países mais evoluídos, eu não estou fazendo propaganda, tá, gente política, mas é só uma constatação. Se você pensa nos países mais evoluídos, Suécia, a Noruega, a Dinamarca, o Japão e até o Reino Unido... Todos têm algum monarca. Todos, mesmo que seja figurativo. Então, eu não estou dizendo que é melhor, porque assim, a gente olha a história de Israel, a gente olha a história de, enfim, a história da Etiópia, que tinha um rei que se achava Jesus, né? Daí vem o movimento Rastafari e tudo, uma série de coisas, tá? Mas que se considerava, foi uma tragédia para a Etiópia. Sim, Por outro lado, quando você tem monarcas que deixam a voz ao povo, e principalmente a voz a Deus, você tem países extremamente evoluídos. Não é só uma constatação. Hoje, os países da Suécia, Dinamarca, Noruega, o Japão e até o Reino Unido, por extensão, a gente pega a Austrália, a Nova Zelândia,
A Austrália e a Nova Zelândia são os únicos países no hemisfério sul que a gente pode considerar desenvolvidos, né? Eles têm, nem mesmo que longe, uma figura de um monarca, né? Mas isso não é uma regra, né? É só uma reflexão, enfim, para a gente fazer. Mas Nós, faz como sentido, discípulos, Sérgio, faz sentido. Porque nós, você como faz um discípulos, paralelo. somos- Quando você estuda a Bíblia, você fala, Deus é o maior de tudo. Então, é mais fácil mesmo. Existe um certo respeito, né? E nós Sim. temos a Deus como nosso rei, né? Então, nós somos a nação mais abençoada, mais feliz, mais rica, porque o nosso rei é Jesus, né? Então, Sim. e aí a gente volta para o conceito do Isso dá uma judeu, boa aula. que é uma nação por muitos anos sem ter um território, né? Amém. Então é isso, gente. Obrigado. Aí, desculpa aí estender. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Obrigado pela aula de história Obrigada, também. Sérgio. Maravilhosa mensagem. Deus abençoe, viu? Obrigado, Tchau, irmão. Obrigado, Até amanhã. Edna. Bom feriado para todos, eu vou trabalhar, viu? Bom feriado para Bom todos. feriado. Vamos lá, eu também vou Obrigado, trabalhar. Sérgio. Deus te abençoe, Vou irmão. aproveitar o feriado para trabalhar. Tchau, tchau. Fiquem com É. Deus, irmão. Gente, Amém, vou aproveitar, a Boa porta noite. está aberta, eu preciso ir hoje um pouco mais cedo. Tá bem, Mary, bom dia. Bom dia Beijo a para todos. vocês. Muito obrigada, senhor Nelson, Rogério. Deus usando cada um. Amém. Maravilhoso. É isso Obrigada. aí. Irmão Sérgio. Agora tem que ser de Deus, né? Sempre de Deus, né? Olha, tem um Agora. comentário do Amém. Mauro lá, hein? Tem o documentário do Mauro sobre nos lembrarmos da mãe, que provavelmente Dom Pedro II teve uma boa mãe, por isso ele tinha essa coisa de carinho pelas pessoas. Já ouvi falar isso também. Muito bom, Mauro. É isso aí. Boa mensagem. Irmão Sérgio, muito boa a sua mensagem. Mas quando é que nós vamos ter mais uma aula de culinária? Ô, Célia, eu depois te passo aí, eu tô com um canal no YouTube também. A Cristina, tá a Cristina ok. tá cozinhando muito, viu? A nossa irmã Cristina aqui, ó, não sei se ela já Obrigada. foi. Ela já saiu. Ah, tá. Isso aí. Mas ela tá Sérgio, cozinhando. Ela é a obrigado mais uma Doroti, vez, ó. né, Sérgio? Então, Obrigado por. eu depois te sempre mando, nos- Celinha. Obrigado. Tá ok, Sempre nos meu ensinando irmão. alguma coisa. Está sempre. Tô saindo aqui. Deus Deus tá usando abençoe a sempre alguma todos. Até coisa. amanhã. Até a noite, viu? É isso. Tchau. Isso aí, Sérgio. Obrigado, hein? Mais uma vez. Tchau. Amém, irmão. Tchau. Obrigado, até mais seu tarde. Nelson. Ok, Hoje é quarta, verdade. Hoje é quarta-feira, hoje tem devocional à Bom dia noite. a Até todos. mais tarde, se Deus quiser. Seu Francisco, bom dia. Eu saio. Bom dia a todos. Grande Tchau, abraço, gente. seu Boa Francisco. tarde. Fica com Deus. Bom dia. Bom, Otávio, em princípio vai ficar para amanhã, viu? Ok. Tranquilo. Eu já Mauro imaginava. cedeu a vaga aí. E também eu também troquei mensagens ontem e fiquei sabendo do problema também. O Denis Confirmou. não está sabendo de nada, mas o Denis está convidado também. Eu acho que se voltar à internet vai ser amanhã. Tá bom, então fechado. Aí a gente se organiza e combina. Eu vejo com o Mauro e a gente se organiza, então. Bom trabalho. Tchau, tchau, gente. Para vocês também, Denis, Marcos, Valente, Sérgio, bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Eu vou organizar umas coisas aqui, vou aproveitar pelo menos amanhã. Eu vou descansar. De tarde eu vou dar uma dormidinha. Dar uma descansadinha. Faz bem. Um abraço, gente. Tchau, Um tchau. abraço, Marcos. Fica com Deus. Bom trabalho. Já vi que você está aí no trabalho. Bom dia. Já está de crachá e tudo. Valeu. Aí sim. Aí. Bom dia. Fiquem com Deus, gente. Um abraço a todos. Gente. Tchau, tchau. Estou encerrando aqui. Bom dia.